Olá, estamos de volta para mais uma lição da Escola Sabatina, a terceira lição deste quarto trimestre de 2017, em que estamos estudando a Epístola de Paulo aos Romanos. Na semana passada, na segunda lição, nós estudamos sobre o problema, aquilo que estava por detrás, que motivou o apóstolo Paulo a escrever esta epístola. E nós vimos que era uma situação bastante tensa entre os judeus, cristãos, e os gentios, não judeus, que estavam se convertendo ao cristianismo. Os judeus, vários deles, estavam exigindo a circuncisão desses gentios, e Paulo foi contra. Ele entendia que a partir do momento que a circuncisão fosse exigida, isto significava que o ser humano tinha que realizar alguma coisa, tinha que cumprir a lei judaica, para que então os gentios pudessem ser considerados salvos ou ser admitidos na igreja. Para Paulo, isto era uma negação do Evangelho. E ele deixa bem claro que o Evangelho é um só, tanto para judeus quanto para gentios. Deus é um só, a unidade de Deus exige que o Evangelho seja um só, tanto para judeus quanto para gentios. E a salvação, diz Paulo, é única e exclusivamente pela fé em Cristo Jesus, portanto, não pela conformidade a uma lei específica, a um mandamento específico, não importa quão válida seja esta lei. O que salva é única e exclusivamente a fé em Cristo Jesus. Muito bem, e nesta terceira lição nós vamos estudar um tópico muito interessante, muito necessário, intitulado A Condição Humana. E a seção que estaremos estudando é Romanos capítulo 1, versículo 16, até capítulo 3, versículo 18. E quando falamos em condição humana, o tema que nos vem à mente é exatamente a questão do pecado. E logo no início desta epístola, em que o apóstolo trata acerca da questão da salvação, ele deixa bem claro que a salvação é necessária por causa de algo, um problema chamado pecado. Porque o ser humano, a condição humana, é uma condição pecaminosa. Toda a humanidade está em pecado. E ao falarmos sobre pecado, algumas pessoas não gostam, elas se retraem, elas se afastam. Eu me lembro de ter ouvido uma ocasião alguém dizer que pecado é hoje uma palavra rançosa e deveria ser evitada. Em outra ocasião, eu mesmo estava diante de um grupo de universitários adventistas e falava sobre o pecado, quando uma jovem universitária muito distinta, educadamente, levantou a mão e disse que, infelizmente, ela não podia concordar comigo, que não existe dentro do ser humano algo chamado pecado, que o ser humano é um produto do meio, do lugar em que ele vive, da forma como ele foi criado, dos amigos que tem e das oportunidades que teve ou não teve na vida. E existem, inclusive, algumas ciências sociais que minimizam a realidade do pecado, a maioria delas, para dizer a verdade, dizendo que o ser humano nasce bom ou, pelo menos, que o ser humano nasce neutro. Existe uma ciência relativamente nova chamada sociobiologia, que diz que, no máximo, o ser humano vem com alguns genes um pouquinho defeituosos e que depois são potencializados pelas experiências da vida, e que a cura, portanto, para o problema do pecado é identificar esses genes defeituosos, curá-los e sanear o ambiente, e então tudo estará resolvido. Infelizmente, não é isto que a Bíblia ensina. Pecado não é tão simples assim, pecado não é tão superficial assim. O pecado é algo que tem que ver com a natureza humana. E é exatamente isto o que nós vamos ver mediante o estudo desta epístola de Paulo aos Romanos. Eu tenho aqui 5 pontos. Eu poderia até acrescentar outros que fazem parte do ensino bíblico acerca do pecado, em particular do ensino paulino acerca do pecado. E o primeiro ponto é exatamente a universalidade do pecado. E eu quero começar, então, lendo Romanos capítulo 3, versículos 9 e 10,
onde o apóstolo diz assim, depois de toda uma argumentação falando sobre a situação do gentio, a situação do judeu, o apóstolo diz assim, Romanos 3, 9 e 10, que se conclui, temos nós qualquer vantagem, nós os judeus? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, diz ele, todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Versículo 10, como está escrito, não há justo, nem um sequer. E no versículo 23 ele vai dizer praticamente a mesma coisa, este versículo não é parte necessariamente do bloco de textos para esta semana, mas é um texto relevante, pois todos pecaram, diz ele, e carecem da glória de Deus. Em outras palavras, nós estamos diante de uma realidade universal. Todos pecaram. Todos estão debaixo do pecado. Não há um justo sequer, diz Paulo. Nenhum judeu, nenhum gentio. Todos pecaram. E se nós continuarmos o estudo de Romanos, nós vamos ver no capítulo 8 que o apóstolo enfatiza também que a própria criação sofre os efeitos do pecado. Não é apenas o ser humano. Toda a criação, diz ele, geme e suporta angústias até agora por causa daquele ou daquilo que a subordinou. E isto é o pecado. E então Paulo antevê aquele momento em que toda a criação, inclusive a natureza, o ser humano, serão então transformados, serão curados deste problema chamado pecado. O primeiro ponto, portanto, é a universalidade do pecado. E agora nós vamos para o ponto número 2, o ponto seguinte. Se o pecado é universal, então isto talvez seja uma evidência de que ele é hereditário. E é exatamente o que Paulo nos ensina. Se o pecado não fosse hereditário, como explicar a sua universalidade? Como explicar o fato de que todos, sem exceção, são pecadores? Nós estamos diante de algo mais fundamental, algo mais grave do que apenas uma realidade circunstancial, do que algo que acontece em algum momento da vida, resultante de uma prática ou de uma situação específica. Não. Nós somos pecadores porque nascemos com uma natureza pecaminosa. É algo hereditário. Vamos em Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículo 12, o apóstolo diz assim, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. O pecado entrou por uma só pessoa, a referência é clara a Adão, e passou a todos os homens. No versículo 19 deste mesmo capítulo 5, o apóstolo vai dizer praticamente a mesma coisa. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Pela desobediência de Adão, toda a humanidade se tornou pecadora. Isto significa hereditariedade. Nós nascemos com algo dentro de nós chamado pecado. E o apóstolo Paulo é ainda mais específico. Em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, ele diz assim, ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. O homem natural. Isto enfatiza exatamente este elemento da hereditariedade. Nós herdamos de Adão uma natureza pecaminosa. O homem natural não aceita as coisas de Deus. Ele tem uma natureza inclinada para o pecado. E em Romanos capítulo 8, versículo 7, Paulo continua esta abordagem. Por isso, o pendor da carne, diz ele, é inimizade contra Deus. O pendor da carne é inimizade contra Deus. No versículo 3, ele faz referência à carne enferma pelo pecado. Carne enferma pelo pecado. É uma natureza. É como se fosse uma enfermidade. E é uma enfermidade congênita. Nós nascemos com ela. Com esta natureza defeituosa, pecaminosa, propensa para o mal, que nós herdamos de Adão.
Há uma outra passagem, Gálatas capítulo 5, versículo 16, em que Paulo também nos ajuda a entender algo acerca do pecado. Ele diz: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. A carne do ser humano é naturalmente concupiscente. O que é concupiscência? Concupiscência é um forte desejo pecaminoso, é uma forte inclinação pecaminosa. E nós não precisamos filosofar muito para entender esta realidade. Um teólogo, Niebuhr, disse certa vez que a doutrina do pecado original é a única doutrina da fé cristã empiricamente verificável. A única doutrina da fé cristã empiricamente verificável. Basta olharmos uma criança, por exemplo, e eu costumo perguntar: qual é a inclinação natural das crianças? É para o altruísmo ou para o egoísmo? O ser humano, infelizmente, nasce com esta inclinação pecaminosa. Ele nasce com uma inclinação egoística. E que se esta inclinação não for bem administrada, se a criança não for bem educada, nós sabemos o que ela pode se tornar. É a realidade do pecado com a qual todos nós nascemos. E nós não podemos minimizar este ponto. Nós não podemos achar que o pecado de Adão afetou única e exclusivamente a ele mesmo e que ele não deixou, não legou absolutamente nada para a sua descendência. Não é este o ensino bíblico. Se o pecado não fosse hereditário, eu repito, como explicar a sua universalidade? O terceiro ponto que eu gostaria de destacar com relação ao pecado é que o salário do pecado é a morte. E nós conhecemos muito bem esta passagem de Paulo em Romanos capítulo 6, versículo 23. O salário do pecado é a morte. O pecado é universal, é hereditário e ele não deixa alternativa para o ser humano. O salário do pecado, a retribuição do pecado é a morte. Por que a morte? Não apenas porque o pecado nos distancia de Deus, não apenas porque o pecado nos separa de Deus, que é a fonte da vida, mas também porque o pecado traz consigo uma culpa. Nós somos culpados diante de Deus. E o preço, a pena para esta culpa, não é outra senão a própria morte. Um quarto ponto que eu gostaria de destacar sobre o pecado é que a força do pecado é a lei. E eu gostaria de destacar esse ponto exatamente porque há muitas pessoas que não entendem muito bem esta relação entre lei e pecado. E eles chegam ao ponto de dizer que a lei promove o pecado. Não, não é isso que Paulo fala. Ou pelo menos não, a coisa não é tão simples assim. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 56, o apóstolo Paulo declara: o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Em que sentido a força do pecado é a lei? Em dois sentidos muito simples. Em primeiro lugar, a lei revela o pecado. É simples assim. A lei revela o pecado. Romanos capítulo 3, versículo 20. Se não fosse por intermédio da lei, nós não conheceríamos o que é pecado. E isto em qualquer nível. Não apenas no nível espiritual, no nível civil, numa lei de trânsito, no trânsito ou em qualquer outra situação. É a lei que revela se algo está correto ou não. A lei revela o pecado. Romanos capítulo 3, versículo 20, visto que ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Paulo vai dizer isso em outras passagens também. Vejam, Romanos capítulo 7, versículo 7. Que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum, diz Paulo. A lei não é pecado, ela não promove o pecado. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Então, a força do pecado é a lei, porque, em primeiro lugar, a lei revela o pecado. E, em segundo lugar, a lei condena o pecador. Romanos capítulo 3, versículo 19, ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca e todo mundo
seja culpável diante de Deus. A lei revela o pecado e condena o pecador. E é por esta razão que a força do pecado é a lei. Se não houvesse a lei, não haveria pecado. É simples assim, é fácil de nós entendermos. E em quinto lugar, o quinto ponto, o pecado, por mais grave que seja, ele tem solução. E esta solução, e aqui vem o ponto principal, esta solução tem que vir de fora. Romanos capítulo 3, versículo 24, Paulo declara: sendo justificados gratuitamente por sua graça, pela graça de Deus, diz Paulo, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Solução para o pecado não vem do ser humano. Solução tem que vir de fora, dada a sua gravidade. E naquela passagem que nós já citamos, Romanos capítulo 6, versículo 23, onde o apóstolo diz que o salário do pecado é a morte, ele também diz que o dom gratuito de Deus é a vida eterna, em Cristo Jesus, nosso Senhor. O dom gratuito de Deus. Se temos uma natureza pecaminosa, como que nós mesmos haveríamos de resolver o nosso problema? Há uma frase que eu repito com relativa frequência: uma fonte contaminada não produz senão água contaminada. A Bíblia também diz a mesma coisa ao ressaltar que toda a nossa justiça não passa de trapos de imundícia diante de Deus. Isto porque nós somos pecaminosos. Jamais conseguiremos por nós mesmos satisfazer a justiça de Deus. Este ponto, portanto, é um ponto fundamental e um ponto extraordinário. Há solução para o problema do pecado. Mas esta solução tem que vir de fora, ela tem que vir de Deus. E por que Paulo, voltando agora, por que Paulo, nesta epístola em que ele fala sobre a salvação, por que ele começa a falar sobre a realidade do pecado? E o ponto é que nós não seremos capazes de apreciar a importância do remédio enquanto não tivermos uma noção clara do mal que nos afeta, da enfermidade que nos afeta. Sejamos humildes, portanto. Reconheçamos que nada somos, que nós somos pecadores. Criados, é verdade, à imagem e à semelhança de Deus. Mas por causa do pecado de Adão, esta semelhança foi tremendamente prejudicada, foi danificada. E o pecado de Adão se estendeu aos seus descendentes. Nascemos com uma enfermidade, um mal que nos infecta. É como se fosse uma enfermidade de sangue que traz consigo a condenação e a morte. Precisamos de uma solução que venha de fora. E esta solução é Cristo Jesus. Somos salvos pela fé em Cristo Jesus. O dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Sejamos humildes, reconheçamos nossa necessidade e agradeçamos a Deus por este dom extraordinário, o dom da salvação em Cristo Jesus, seu Filho. Obrigado por sua atenção. Nos vemos então na próxima semana, onde o assunto será exatamente justificação pela fé.